Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje vai falar sobre o acontecido em Brasília no dia 8 de janeiro agora de 2023, não é? Na segunda-feira eu fiz um programa de rádio, no programa A República, em que eu teci algumas considerações. Esse programa está disponível aqui no canal do IMUB, do YouTube, então eu recomendo que vocês assistam. É o último programa da República. Hoje eu quero trazer mais um complemento àquilo que eu falei no programa de segunda-feira, e fazer uma recomendação. O historiador Fernando Horta, ele é de esquerda. Ele foi entrevistado no canal 247, que também é um canal de esquerda. A entrevista em si é impecável, no sentido de que ele explica que o Brasil sofreu um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, e que este golpe de Estado ainda está em curso. Ele fala com todas as letras que é preciso que se entenda que o Exército é o verdadeiro QG terrorista do Brasil, e nesse aspecto ele segue a mesma linha do historiador José Murilo de Carvalho, sobre o qual eu já falei muitas vezes, que afirma que o Exército é o maior poder desestabilizador da história da República. Bem, o Horta, como historiador, fala, num determinado momento, em que quem conhece a história do Brasil, evidentemente, não tem nenhuma confiança política nas Forças Armadas. Isso é um fato histórico, tá? Isso não é um fato de interpretação. Basta nós vermos que toda a instabilidade política brasileira, toda ela, o gravíssimo quadro profundo de instabilidade política que a gente vive, tem e sempre teve as digitais dos militares. Então existe uma coisa por trás desse procedimento, sobre o qual eu já fiz centenas, sei lá, eu sinceramente não sei, de programas de rádio explicando hangouts, lives, etc. Explicando o problema da militarização da política. Vamos entender o seguinte: a política é um domínio civil, eminentemente civil. Militar e polícia são forças de Estado, são funcionários públicos, né, que não têm o menor direito de exercer tutela sobre a nação. Todas as vezes em que você tem um poder militar que ocupa o Estado, nós temos uma estrutura de um Estado totalitário, um Estado ditatorial, né? Seja ele de espectro à direita, seja ele de espectro à esquerda. Aliás, essa divisão direita e esquerda é uma das coisas mais tolas que eu já vi na minha vida, e é preciso ultrapassar essas categorias, realmente, para a gente entender. Sabe por quê? Porque o espectro da direita, vamos dizer assim, ela prega um conservadorismo. Sim, é preciso ser conservador, ou ter uma tradição a manter. E o espectro da esquerda, ele prega que é preciso uma flexibilização, porque o mundo, de fato, é polar. O mundo é variado. Tudo que não sou eu é diferente de mim. Então, tanto o argumento da esquerda está certo, quanto o argumento da direita está certo. Percebe? Então, digamos, uma posição política de um ser político, da polis, numa visão aqui filosófica, né, seria uma posição de centro, para você ouvir ambos os lados, né, e entender que pautas estão corretas de um lado e pautas estão corretas de outro lado. E há coisas que não estão corretas e que são violentíssimas, tanto de um lado quanto do outro, e sobre elas não cabe defesa nenhuma. É simples assim. Muito bem, hoje eu quero falar sobre as chamadas capivaras políticas. Tá? Então, vamos entender isso. O Brasil sofreu uma tentativa de golpe de Estado e essa tentativa não finalizou.
né? Tem uma série de movimentos acontecendo no Brasil inteiro, e aqui eu quero falar especificamente sobre aqueles, teoricamente, cidadãos que foram presos ali em Brasília. Capivara política é um termo técnico que você utiliza usando massa de manobra, gente como massa de manobra, como bucha de canhão, né? Então vamos entender o básico do básico. Brasília é um símbolo. Antes de olhar e de enxergar a destruição do patrimônio histórico, que sim, foi gravíssimo, antes disso, existe o símbolo que Brasília é, do que Brasília é e do que Brasília representa. Então, é preciso interpretar a categoria simbólica da invasão e da depredação dos prédios dos três poderes. A invasão que foi feita em Brasília iniciaria ou startaria a senha para o estupim do desdobramento do golpe escalado para dentro do Brasil. Nesse meio tempo, nós tivemos, por exemplo, atentados no sistema hídrico brasileiro, tanto na parte norte quanto na parte sul. Nós tivemos rodovias fechadas, e a polícia vem desbaratando, e os governos estaduais de vários estados vêm desbaratando várias células de explosão. Ora, o que aconteceu? Então, logo veio a notícia da invasão de Brasília, quase que imediatamente, vários autores internacionais posicionaram-se imediatamente, inclusive os Estados Unidos, que apoiou o governo Bolsonaro. E parece que isso levou, de algum modo, a elite golpista nacional a mandar estancar parte do processo do golpe de Estado. Nós precisamos de dar alguns dias para ver os desdobramentos dessa questão. A militarização da política é uma das coisas, no meu entendimento, mais grave na estrutura histórica brasileira e na estrutura do Estado e da sociedade brasileira. É preciso dar um jeito neste câncer. Caso contrário, o Brasil não evolui mesmo como nação. Nós não vamos sair de um país de terceiro mundo, né? Bom, feitas essas ponderações, Brasília é um símbolo e nós estamos diante de um golpe. Vamos começar o raciocínio. A falsa direita brasileira, sobretudo uma senhora deputada de Brasília chamada Beatriz Kisses, depois do acontecido, eles estão querendo jogar a culpa e encontrar vários infiltrados para o projeto deles, né? Bem, essa senhora fez um post que ela publicou na página dela, dizendo que os deputados estavam acionando os direitos humanos e o DPU por melhores condições aos detidos. E eu vou ler aqui o que ela escreveu. A deputada Carla Zambelli, eu e os deputados Carlos Jordi, Luiz Lima e os recém-eleitos Zé Trovão e Ronaldo Nogueira adotamos essa medida. Entre os detidos há manifestantes que atuavam pacificamente. Pacificamente está grifado. Há crianças e idosos, também grifado. Acompanharei de perto a situação do povo detido. A grande parte são cidadãos que se manifestavam pacífica e persistentemente. Fecha aspas. É sobre isso que eu quero comentar, né? As capivaras políticas, né? Vamos ver. O que aconteceu? No dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília, foi de fato feita uma tentativa de golpe de Estado comandada pelos militares e pelo miliciano foragido, insuflado ao longo de anos e ao longo de meses e publicitado pela milícia digital. Durante todos os anos do governo do miliciano, o povo foi incitado várias vezes, diariamente, pelo gabinete do ódio, pelos generais, por policiais, pelo Olavo de Carvalho, pelos milicianos digitais, pela militância civil. Toda essa incitação visava falar mal do Supremo Tribunal Federal, não que ele não seja criticável, hein? Mas eles falavam, a coluna vertebral deles era sempre a derrubada da democracia, o apregoamento de golpe de Estado, e vários experimentos desse tipo e dessa ordem foram feitos e escalados ao longo de 4 anos para fazer desembocar o país numa guerra civil, para evitar, teoricamente,
a volta do comunismo. Só que eles nunca definem o que é o comunismo. Eles nunca definem quais são as propostas comunistas. Eles nunca definem as propostas da esquerda. É sempre uma coisa vaga. Nós temos o PT, e o PT é um perigo e o PT é comunista. Isso aí, e dizer que uma roda de caminhão é uma pera flambada, é a mesma coisa. Né? Eles falavam sobre isso abertamente ao longo de 4 anos. E eles promoveram atos concretos. As motociatas foram elas, os congressos, as passeatas, as comemorações, as quantidades de posts diários que a milícia digital soltava, ativando a militância. Evidentemente que, quando você fica martelando na cabeça da população durante anos que tem que haver golpe de Estado, que tem que haver intervenção militar, né? E que a estrutura nacional não serve para nada, e que o povo tem que arrebentar essa estrutura, e que só eles são do bem e são os salvadores, você vai, evidentemente, insuflando um ódio e insuflando um comportamento absolutamente brutal. É natural que aquilo desemboque aonde desembocou. Aliás, o próprio Santos Cruz, outro dia, dando uma entrevista, dizia que aquilo era natural que acontecesse, e que ele havia avisado há mais de 4 anos atrás que aquilo aconteceria. Mas não precisa de ter bola de cristal. Aquilo é uma escalada golpista. E durante todo esse tempo, a mídia nacional, sim, tratou aquilo ali como uma mero manifestação democrática. Aqui é que eu quero fazer a reflexão. Primeiro, toda guerra civil desemboca em fechamento de regime, por óbvio, porque os poderes reagem. Toda essa ação de guerra civil exige, ou de tomada de poder, uma logística militar. Né? Então, o que foi feito em Brasília não foi coisa de velhinho, não foi coisa de criancinha. Toda aquela ação exige uma logística militar, ela é hierárquica, ela é escalada, ela é financiada, e o mais importante, para que ela dê certo, você precisa ter um elemento central dentro da teoria chamado capivara política. Capivara política é uma massa inculta, é uma massa fanática e manobrável que será lançada no fogo para se queimar, abrindo passagem para a efetivação do golpe. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Era um mar de gente de verde e amarelo. Curiosamente, tinham metidos lá poucos indivíduos, absolutamente contados nos dedos das mãos, os chamados black blocs, de cara coberta, vestido de preto. Se você tem um mar de amarelo e verde e alguns poucos indivíduos de preto, evidentemente que aquele cenário construído, aquilo é um teatro, que aquele teatro construído foi feito para ressaltar aquele preto, aquela cor negra, aquela cor preta, da vestimenta preta, para você não identificar, para você discerni-lo, diferenciá-lo e poder posteriormente acusá-lo como sendo o depredador. Acontece que os depredadores civis de verde e amarelo filmaram-se a si próprios. Né? Então, além dos pretos, hoje está perigoso até falar essas palavras, além dos indivíduos vestidos de negro, né, nós tivemos os indivíduos vestidos, os patriotas de verde e amarelo. Bem, os indivíduos de verde e amarelo são as capivaras. As capivaras dos generais do golpe são de distintas matrizes. Elas vão de pobres a crianças, a idosos, a cachorros, a velhos, né? E essas capivaras foram selecionadas exatamente para passar a ideia de que você tem uma estrutura familiar ali, família do bem, né? No seio das capivaras e com a ajuda delas, enfiaram de fato quem sabia fazer o serviço encomendado, tomar os prédios, destruir coisas específicas, roubar armamento, roubar computadores. Então, quando eles tomam os prédios, eles estão mandando uma mensagem simbólica claríssima, para mim incontornável: a República é nossa. Uma vez que foi iniciada a destruição de Brasília, é impossível conter a barbárie. E ela, evidentemente, numa situação como aquela, como qualquer outra, se você solta o povo numa barbárie, esse povo só será contido com um aparato, com uma reação de força bruta, um aparato policial repressivo e extremamente violento. Aqui entra uma perspectiva. Então, Brasília foi invadida com a ajuda de gente do próprio serviço, de dentro do DF, né?
As notícias estão ficando absolutamente claras, e mesmo porque elas foram filmadas, não é, por eles mesmos. Eles contavam que o Lula pediria a chamada GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que é uma atribuição do Exército. O Lula não pediu, em nenhum momento. O Exército não foi invocado. O Lula baixou acertadamente um decreto de intervenção militar, de intervenção na polícia, no sistema de policiamento do Distrito Federal. Só. Tá? Para reorganizar aquela estrutura. A invasão foi dos três poderes, uma mensagem clara de que a República caiu e que ela foi tomada. Foi a invasão nos 3 prédios dos 3 poderes da República. Isso nunca aconteceu na história do Brasil, e eu não me lembro disso acontecer, exceto na Revolução Francesa, em nenhum país da Europa, por exemplo. Exceto quando você tem revoluções absolutamente sangrentas. Né? Mesmo quando os russos tomaram o Kremlin, eles não deitaram o Kremlin abaixo. Eles cometeram muita barbárie. O que foi feito ali foi algo absolutamente inenarrável. Tá? Foi uma invasão profissional de um cariz concretamente militar. Na minha página no Facebook, eu compartilhei posts do Virgílio Almansur, que desenhou os níveis da invasão. 4 níveis. Você teve funcionários públicos e forças policiais que ajudaram os manifestantes e os invasores. Você teve roubo e pilhagem, inclusive de armamento. Você teve uma turba ignária e raivosa, o povo de verde e amarelo, as capivaras. E você tinha outras capivaras urrando por intervenção militar, ou seja, por golpe de Estado. No meio disso tudo, evidentemente, aqueles indivíduos que sabiam fazer o serviço e que sabiam aonde entrar e o que roubar. Os cabeças de ponte do Levante fugiram, né? Em grande medida ajudados por funcionários dos 3 poderes que ajudaram na fuga, deixando aquelas capivaras sem importância fundamental para serem presas. Uma outra coisa que o Fernando Horta denuncia, e é verdade, né, porque eu mesmo vi vídeos sobre isso, é que quando foi decretada a intervenção, o Exército proibiu a intervenção de entrar naquele setor onde existe o acampamento e pediu algumas tantas horas para o governo federal, porque tinha uma série de familiares de militares que estavam pregando o golpe, acampados ali dentro. Evidentemente, eles não estão preocupados somente com a questão dos familiares. Esses familiares são arquivos vivos do que está se manifestando. Uma das mulheres que era uma ativista frequente, diária, parece, dentro desses acampamentos, era exatamente a mulher do Vilas Boas, o general golpista. Né? Bem, então, passadas aquelas 8 horas, foram evacuadas as principais pessoas que poderiam fornecer uma informação de qualidade à Polícia Federal, no sentido dos mandantes dos crimes, e ficaram somente aquelas capivaras que, presas, vão fornecer uma outra informação. Né? Então, veja que o aparato funcionou de uma forma absolutamente organizada. Muito bem. Considerado isso, então vamos entender o seguinte. Passada essa situação, evidentemente você tem uma invasão, a polícia tem que reagir. Não tem como não reagir. Tá? Agora é preciso que se destaque o seguinte. A reação policial não gerou um sangue. Ninguém foi ferido. Ninguém. Nunca em nenhum lugar do mundo um governo conseguiu debelar uma situação como o governo do Lula conseguiu debelar. É preciso que se entenda o que está acontecendo. Né? Então, agora, a milícia digital bolsonarista, o Mourão soltou uma nota absolutamente cretina no Twitter dele. Esse homem vem falando coisas absurdas depois que ele se sentiu que ele foi eleito. E outros militares e deputados estão acusando o governo federal de criar campos de concentração. E eles estão clamando por direitos humanos. Vamos lembrar que eles nunca reconheceram que os direitos humanos são um direito fundamental da personalidade. Eles sempre negaram isso e falaram que discurso de direito humano é coisa da esquerda.
E agora eles estão aí. Então essa senhora, essa tal de Beatriz Kisses, não é? Clamando por direitos humanos, acusando o governo federal, e outros estão falando dos campos de concentração, né? Ora, eu espero que a comunidade judaica se manifeste e cobre pelo abuso da falsa direita de dizer que o Brasil tem campos de concentração. Isso é verdadeiramente uma temeridade, é não respeitar minimamente a memória do que foi de fato o nazismo e do que foi de fato o Holocausto. Eu não quero saber se você gosta de judeu ou não, tá? Campo de concentração, seja nazista, seja fascista, seja comunista, não é brincadeira para ninguém. Então isso não é uma figura de linguagem, tá? Isso não é uma figura de linguagem que possa ser usada. As pessoas que estão lá dentro têm acesso à televisão, estão sendo alimentadas 3 ou 4 vezes por dia, tem água a farta e a barão, tem posto de atendimento de saúde dentro das unidades, não estão sem comunicação com seus familiares e estão sendo muito bem tratadas. Campo de concentração não existe isso. E se esse feito tivesse acontecido nos Estados Unidos, vocês podem ter certeza que o tratamento era completamente diferente, né? Então o brasileiro precisa de começar a ter maturidade e seriedade, responsabilidade intelectual e moral, e parar de falar tanta mentira e de inventar tanta patranha. Bem, essa deputada que foi apresentada como, e denunciada como uma das milicianas digitais, uma das principais milicianas digitais, é uma manipuladora mentirosa e compulsiva. O povo que eles jogaram na prisão e no delito, e foram eles que fizeram isso, é aqui que eu quero entrar. Ela fala que tem gente inocente que estava ali, inocentemente, cidadãos de bem se manifestando. É mentira. Primeiro que foram eles que incentivaram a população a ir à rua. Esse é o primeiro ponto. A ficar parada na rua e a dizendo que aguenta mais 72 horas. Aguenta mais 72 horas. Não aceitamos a eleição do Lula. A Carla Zambelli, dia sim outro também, falava a mesma coisa. E aí, STF? Vocês vão aceitar a eleição do Lula? E aí, povo, vai aceitar a eleição do Lula? Não é uma questão de aceitar, é um fato concreto. Se vai questionar a forma de governação do governo do Lula, que isso seja feito por vias democráticas e não por incentivo a golpe de Estado. Então, eles jogaram esse povo na prisão e no delito por incentivo contínuo ao crime. Isso significa dizer o seguinte: o Reinaldo Azevedo explicou muito bem. Antes do acontecido em Brasília, essa população já estava praticando crime antes da invasão. Pedir golpe de Estado é crime. Vamos entender o básico, tá? Pedir golpe de Estado é crime. Portanto, não se trata de manifestação pacífica coisa nenhuma. Não existe o direito, dentro do direito penal brasileiro, de pedir golpe de Estado. E nenhuma violência precisa ser configurada para que se configure o crime. Uma coisa está dissociada da outra. Então, quando esta mentirosa fala que a manifestação era pacífica, é mentira. Essa manifestação já é em si um ato de violência, porque ela já está propondo a quebra institucional. Ela já está propondo o golpe de Estado. Tá certo? Então, você não pode associar a violência, o quebra-quebra, ao crime. O crime já está configurado. Você não pode pedir golpe de Estado. O mero ato de pedir já é crime. Vamos entender menos do que o básico. Então, quem criou as capivaras políticas foram os militares, foi Bolsonaro, foram os milicianos digitais, incluso essa senhora. As capivaras estão sendo acusadas, serão acusadas, segundo o ministro da Justiça e outros juristas entendidos, eu não sou jurista, no mínimo de um conjunto de crimes: golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dolo qualificado ao patrimônio público tombado, porque uma coisa é o patrimônio público, outra coisa, pior, mais ainda, é o patrimônio público tombado, associação criminosa, lesões corporais, enfim, tem uma salada de fruta que configura um conjunto de crimes. Configurando esse cenário, vai se suceder outro cenário, né? Então, primeiro ponto: essas capivaras políticas estão lá agora abandonadas ao Deus dará. Tá claro? Porque elas serviram de bucha de canhão, uma vez que
a boiada, você põe a boiada para explodir, depois, configurada a GLO, entraria a milicada para impor o que eles acham que seria a garantia da lei e da ordem, aonde, fazendo pipocar pelo Brasil inteiro uma estrutura de revolução, evidentemente que você obriga todos os poderes estaduais, inclusive o poder federal, a fazer um tipo de intervenção, olha o tamanho do Brasil, a fazer um tipo de intervenção militar furiosa, de norte a sul, de leste a oeste. Tá claro? Então, o que foi feito e o que foi planejado e o que ainda está sendo descoberto e que está sendo desbaratado e que está sendo contido em dentro de vários estados, é algo que ultrapassou a gravidade. Isso não é uma brincadeira. Né? Configurado este cenário que eu citei, vai se suceder outro, que já está começando a acontecer. Essa milícia digital vai investir furiosamente para controlar e manipular as narrativas, para culpabilizar o governo. Então, como essas mentiras que eles estão inventando, campo de concentração, o povo está sendo maltratado, morreu gente, não morreu ninguém, e ninguém está sendo maltratado. Agora, evidentemente que diante da situação, evidentemente que as pessoas têm que ser retidas, tem que tomar o depoimento delas, e quem cometeu o crime vai pagar por crime, independentemente da idade. Agora, se você é uma pessoa, eu tenho quase 60 anos de idade, tá bem? Se dentro dos meus quase 60 anos de idade, eu não adquiri juízo suficiente e acho que eu posso sair da minha casa e ficar 70, 80, 90 dias debaixo de sol e de chuva, abandonando as minhas responsabilidades, abandonando o meu trabalho, abandonando a minha família, abandonando os meus deveres civis e pregando o golpe de Estado, se eu não tenho juízo aos 60 anos de idade, eu vou ter juízo quando na minha vida? Hã? E se eu não tenho juízo, e se eu sou um irresponsável, evidentemente que isso não invalida o crime que eu estou cometendo. E evidentemente que eu vou ter que arcar com a minha irresponsabilidade. Então, na condição de quase idoso, porque daqui a 2, 3 anos no máximo, eu entro na categoria de idoso, de terceira idade, tá bem? Então, dentro da categoria de quase lá, evidentemente que eu me sinto absolutamente à vontade para dizer que canalhas também envelhecem, gente responsável também envelhece. E o fato de você ser velho ou não te dá o direito de pregar golpe de Estado. Quer questionar o governo do PT, quer questionar comunista, como eu faço, sempre fiz. Quer questionar governo autoritário, haja de outra forma, vá por vias democráticas. Existem formas da gente fazer desobediência civil pacífica. Eu dei curso sobre isso. Isto que aconteceu, motivado por esta falsa direita, eles são os responsáveis pela prisão de todas essas pessoas. Só eles. Não coloquem a esquerda no meio dessa bandalha. A esquerda não tem nada a ver com isso. A militarização da política é uma proposta que atravessa todo o cenário histórico da República Brasileira. Ela é urdida e fomentada dentro dos quartéis, de tempos em tempos. Eu termino finalizando o seguinte. Então eles vão partir, essa milícia digital, para controlar e manipular as narrativas, culpabilizando o governo. A quantidade de fake news que está saindo é uma coisa absurda. É preciso agir rapidamente, a população, para tirar esse controle deles, desmentindo, e os órgãos públicos também têm que agir, para tirar esse controle e essa narrativa. Porque eles vão continuar insistindo na narrativa do golpe. E é preciso entender que isso não é uma brincadeira. Durante todos esses anos, aquelas loucuras do Jair Bolsonaro foram tratadas com absoluta complacência. Absoluta complacência. E esse homem é um criminoso. Os filhos dele são criminosos. A milícia digital é criminosa. Tá claro? É preciso recobrar o juízo dentro do país e entender o que foi feito e o que está em curso. Você não questiona o país partindo para destruir o país. E o povo brasileiro nunca passou por uma guerra de fato, como passou a Rússia,
como passou a China, como passou Cuba, como passa a Venezuela. O brasileiro é um brasileiro de samba e de carnaval. Né? Ele não aguenta ser apertado. Já estão reclamando lá dentro, por exemplo, das prisões, porque a comida não é de primeira classe. Uai, mas a prisão não é propriamente um resort. Né? Não é o Mediterrâneo. Você não está no Clube Mediterrâneo. Você está ali, você foi detido porque você cometeu um crime, independentemente da sua idade. Então, era lugar de estar criança? Não, não era não. Os pais têm que ser criminalizados por meter criança ali dentro. Tá? Quem vai pagar? Agora a pergunta que eu faço para concluir. Quem vai pagar os advogados para defender as capivaras? O poder público? Porque o poder público tem uma vara pública. Ou é a milícia digital que vai fazer vaquinha? Sim, porque essas pessoas, não se sabe quantas, vão entrar num processo judicial. A capivara política que for condenada, a milícia digital vai fazer vaquinha para pagar o advogado? E se ela for presa, ela vai fazer auxílio-prisão para a família? Ou vai cobrar do Estado? Então, os militares foram, ao longo dos mais de 130 anos de história da República, o maior estamento golpista da nação. Essa corja precisa pagar pelos seus crimes e é preciso dar um basta neles. Mas eles sempre agiram com a cumplicidade civil. Então, o que foi feito agora no Brasil, que isso sirva de lição para todo mundo, e nós não sabemos como é que esse negócio vai se desenrolar. Porque, historicamente, a história mostra que a milicada, quando eles começam o processo do golpe, eles não param, não. Olha o que eles fizeram com todo o governo do JK. Todo o governo do JK. Eles começaram a dar golpe antes do JK assumir. Então o golpe de 64 não foi por causa do Jango. Desde a morte do Getúlio, eles não desistem. Quando eles startam um processo, eles não desistem. Nós não sabemos aonde nós vamos parar. Como a comunidade internacional. E vamos parar com essa besteira. O PT entrou em conluio. Que PT entrou em conluio com ninguém? O mundo inteiro reagiu imediatamente, evidentemente, porque o mundo inteiro entende o que é uma revolução. Sobretudo quem está no poder. E deu um basta. E os Estados Unidos deu um basta bem contundente. A França também. Não é? Evidentemente que você esfrangalha o país inteiro num golpe de Estado. Investimentos, uma série de coisas recuam. Ninguém vai conversar com o país nessa situação. Né? Agora, como é que a situação vai se debelar? Sinceramente, eu não faço a menor ideia. A menor ideia. Porque a história nacional não é nem um pouco mansa. Né? Mas o fato é, o povo foi usado como capivara política. Essa sempre foi a minha grande crítica a esse grupo, uma das minhas grandes críticas a esse grupo de falsa direita. Eles usaram a população para fazer projeto de poder. E quando eles não precisarem mais da população, eles vão meter ela em cana e descartar ela, como você descarta um sapato velho. Tá bem? Vamos ficando por aqui, neste Conselho Aracate, e este assunto não termina. Eu vou continuar falando sobre ele no próximo Conselheiro e vou continuar falando sobre ele nos próximos programas de rádio. Até mais.